vai receber o cashback, vai receber uma parte desse imposto de volta. Uma parte, ministro, isso é importante ficar claro. Mas o ministro deu ali um enfoque em certos fatos que, para ele, é lógico que fica muito bom. Quer dizer ali que as empresas vão ter uma redução de imposto. Na prática, a gente sabe que isso aí não vai acontecer. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Duquesa. Sim, vocês me marcaram nesse vídeo de hoje mais ou menos umas 750 vezes. A gente sabe que o dia que o ministro Fernando resolve falar alguma coisa ali meio distorcida, não sobra nada para ninguém. E em 1 minuto de vídeo a confusão está instalada. Calma, antes de ter confusão, calma. E se você não viu sobre esse assunto, está na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha. Já procura aqui para assistir, para você entender exatamente quais são os pontos do que a gente está falando. Mas vamos reagir aqui comigo ao vídeo que o ministro Haddad subiu nas redes sociais. Coloca na tela pra gente. Isso é mentira. O CPF dos imóveis. O aluguel vai subir e vai subir muito. Cadastro Federal é justamente para diminuir o imposto. Não, peraí, ministro. Vamos começar do começo. Quando a gente está falando de cadastro dos imóveis, a gente falou bastante disso na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha. Se você não assistiu, você tem que ir lá correndo para assistir. Quando a gente está falando de cadastro de imóveis, a gente não está falando necessariamente de tributação. O que a gente está querendo dizer é que cada imóvel vai ter ali como se fosse um CPF, e com isso, a Receita Federal e toda a visão do Ministério da Fazenda sobre essa arrecadação vai aumentar bastante. Pensa comigo. Hoje, a Receita Federal dispõe de dados espalhados, Você tem dados de cartório, você tem dados da própria declaração imobiliária, você tem dados espalhados, declarações de pessoa física. O que esse cadastro vai fazer é juntar todas essas declarações e é óbvio, eu acho que é bom deixar isso, é óbvio que o objetivo sempre é arrecadatório, porque afinal de contas, ele vai organizar para quê, Não faz nem sentido isso. Mas vamos seguindo. Não para aumentar, exatamente o contrário do que estão propagando. Se uma empresa tem um condomínio e aluga os seus apartamentos para famílias que pagam até R$600 de aluguel, essas empresas que hoje pagam tributo vão deixar de pagar. Vamos lá com calma de novo. Eu adoro porque você pega uma parte da história, transforma em toda a história e consegue confundir todo mundo. Então vamos entender aqui devagarzinho o que vai acontecer. A gente vai ter uma tributação nova pela reforma tributária, uma tributação em cima dos imóveis. Hoje a gente vai falar só sobre aluguéis, que é o tema do vídeo do ministro. Os aluguéis, eles são principalmente para a pessoa física, eles não sofrem a tributação. Quando a pessoa física está alugando o seu imóvel, ele não sofre uma tributação sobre o consumo. Quando a pessoa física conseguir atingir certos gatilhos, ela vai passar a pagar assim. É sobre isso que está todo mundo falando que pode aumentar o valor dos aluguéis. Mas vamos com calma. O que o ministro está dizendo é que empresas, o que é bem diferente, empresas que possuem imóveis e alugam para pessoas, e esse aluguel é até R$600, elas vão deixar de pagar. Isso é verdade que o ministro está falando? É verdade, porque hoje as empresas, elas recolhem PIS e COFINS, mas na reforma tributária, esses aluguéis até 600, a gente vai ter um redutor, para o valor do aluguel para a tributação. E esse redutor é justamente de R$600. O que eu acho é uma boa sorte para procurar imóvel aí com aluguel de R$600, porque eu acho que faz muito tempo que eu não vejo nada parecido, pelo menos não nas capitais brasileiras. Mas vamos seguindo aqui com o que o ministro está falando. Então é exatamente o contrário. Para quê? Porque a reforma tributária quer que a construção civil se volte para a produção de moradia acessível. Vamos com calma de novo. Ministro, o que acontece é que a moradia, por exemplo, os aluguéis, quando você tem pessoas físicas alugando, e se essa pessoa física alugar mais de 3 imóveis, ela tiver uma renda de R$240 mil, ela vai necessariamente ter que pagar uma tributação nova. E é sobre isso que está todo mundo falando, não sobre as empresas que alugam imóveis para as pessoas. Então, vamos voltar aqui e vamos tentar entender. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o assunto tem que ser bem divididinho. No que o ministro está falando sobre pessoas jurídicas, empresas alugando imóveis, ele está 100% correto. No que a gente tem que falar sobre pessoas físicas alugando para pessoas físicas, aí a gente tem aqueles gatilhos que a pessoa física precisa observar para não ter a nova tributação. No final das contas, a gente não sabe ainda direito qual vai ser o impacto disso. E o impacto disso, é lógico, vai bater no bolso de quem aluga. Os trabalhadores brasileiros. Então vai na contramão do que estão divulgando. E tem uma novidade adicional. Vamos supor que você pague mais de R$600 de aluguel. Até 600, a empresa vai deixar de pagar tributo. Vamos supor que seja um pouco mais do que 600. Se a família que loca o imóvel tiver no CAD único, esta família vai receber o cashback, vai receber uma parte desse imposto de volta. Uma parte, ministro, isso é importante ficar claro, uma parte desse imposto de volta. É lógico que aqui parece que toda a comunicação foi desenhada para você não necessariamente mentir, o ministro não disse nenhuma mentira, mas o ministro deu ali um enfoque em certos fatos que para ele é lógico que fica muito bom. Quer dizer ali que as empresas vão ter uma redução de imposto. Na prática, a gente sabe que isso aí não vai acontecer, até porque o impacto do PIS e COFINS é bem pequeno, e a gente sabe que R$600 de redutor de aluguel não é nem metade do que efetivamente ali as pessoas, os trabalhadores precisavam
para não pagar, né, não ter ali, não sofrer ali incidência de imposto, porque o imposto vai ser repassado, tá? Eu odeio ter que trazer más notícias, mas todo imposto é repassado, tudo. Na sua conta corrente. Ou seja, é tudo ao contrário do que estão divulgando. Não, ministro, não é bem tudo ao contrário do que estão divulgando. A gente, sim, como eu disse aqui no começo, a gente tem uma nova tributação, especialmente sobre pessoas físicas. E eu acho que a gente não precisava distorcer os fatos. Dá para a gente ter uma conversa séria, uma conversa franca, uma conversa madura, apresentando de fato quais são as mudanças e as distorções que a reforma tributária quer corrigir. Hoje a reforma tributária vem com uma ideia de fazer uma tributação em cima de aluguéis que não existe, por exemplo, para pessoa física, justamente para ter essa, corrigir distorções que o sistema, que o governo entende que o sistema hoje tem. Então dá para a gente ter uma conversa ali transparente, sem precisar ficar levando as pessoas por caminhos que no final das contas elas vão mais confundir do que entender qual que é a nova tributação. E a gente tem que ter muito cuidado com fake news, porque o prejudicado pode ser você. Sim, a gente tem que ter muito cuidado com fake news, porque absolutamente toda notícia que eu não gosto é fake news. Então, hoje a gente, infelizmente, chegou nesse estágio. Qualquer notícia que eu não gosto, ou qualquer enfoque que eu não gosto, é fake news. Então, cuidado também com aquelas notícias parciais. Eu não diria notícias falsas, mas aquelas notícias parciais, principalmente aquelas que te levam para um caminho, que fazem você pensar que o todo é diferente do que ele é na realidade. Então, atenção. E se você quer entender mais sobre essa história da tributação de aluguéis, corre lá, vê a coluna, Não Vou Passar Raiva Sozinha. Tá explicadinho ali, tá bonitinho para você entender qual é o impacto da reforma tributária nos aluguéis. De toda forma, estarei de novo aqui na segunda-feira, 9h30 da manhã, para poder traduzir mais alguma notícia parcial ou mais alguma confusão tributária numa linguagem que você consegue entender, que todo mundo consegue entender, porque afinal, imposto também faz parte da sua vida. Eu espero você segunda-feira, 9h30 da manhã, no site do Estadão. Até lá.